Amém. Quero conversar com os irmãos hoje sobre algo muito importante. Assim como tudo que é feito aqui é importante, mas nós temos um norte, mais uma palavra de Deus. Ligados em Deus pelo Espírito. Nós somos ligados em Deus pelo Espírito. Nós sabemos que nós somos feitos de pó e para o pó voltaremos. E os discípulos um dia já chegou para Jesus e perguntou: para quem iremos? Ou seja, para quem iremos nós? Porque nós vamos voltar para alguém, não para um lugar. Por mais que nós falamos um lugar, mansões celestiais, Nova Jerusalém, nós retornaremos para o Pai. E nós retornaremos em espírito, porque o nosso Pai é espírito. Diga assim: Senhor Jesus, me ajuda. Então abra aí, por favor, João 4. João 4. Nós vamos ler uma passagem que nós já conversamos, mas nós vamos ter uma nova ótica nesse momento. Eu quero ter com os irmãos uma nova ótica desse texto. Pelo menos para mim uma nova ótica, mas de repente para os demais não. Mas João 4, do 6 ao 15, vem dizendo: havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Versículo 8. Seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede-me uma samaritana uma água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Versículo 11. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Versículo 12. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como também os seus filhos e seu gado? Versículo 13. Jesus respondeu: quem bebe desta água tornará sede outra vez, ou terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versículo 15. A mulher disse: Senhor, dá-me essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Até aqui, amém? Amados, do versículo 6 ao versículo 15, nós encontramos aqui um diálogo esse já conhecido por vocês, que para aquela época era um diálogo proibido. Ou seja, nós acabamos de ler aqui que os judeus não se davam bem com os samaritanos, não havia condições de dialogar. O diálogo era de samaritanos com samaritanos, de judeus para com os judeus. Mas Jesus, vendo uma alma, vendo uma vida, se aproxima-se a mulher, ao ver Jesus, ao invés de se afastar, ela se aproxima. Jesus então, querendo se afastar, não se afasta, ele fica, porque naquele momento ele encontra uma alma e não uma mulher. Diga: Senhor Jesus, fala comigo. Um diálogo proibido pela religião, um diálogo proibido
proibido pelo preconceito. O diálogo proibido de repente por brigas de gerações. Infelizmente nós já vivemos isso no meio de nós. Diálogos entre nós já foram cessados. E olha que eu não sou judeu e nem você é samaritano. O que Jesus nos ensina logo de cara é que você precisa enxergar almas ao invés de chegar somente um ser humano qualquer. Jesus ele poderia sair, mas ele fica para conversar com aquela mulher. Encontramos aqui Jesus conversando em espírito. Diga assim, em espírito. Jesus ele começa a conversar com aquela mulher em espírito, porque parece que ele está falando em código. Eu quero água, receba água, toma água da vida. Eu tenho água diferente da sua. Parece que ele está conversando em código. Quem não está no espírito não entende palavras espirituais. Vai ser confuso. Mas Jesus insiste com aquela mulher, mesmo ela não no primeiro momento entendendo aquela conversa. Então, a partir do versículo 19 em diante, Jesus pede água. Você acabou de ver Jesus cansado, Jesus vindo de uma longa jornada. Então ele encosta no poço, ele senta então na beira do poço, fica lá sentadinho, querendo água. Então quando a mulher se aproxima, ele então pede: você pode me dar um pouco de água? Jesus então começa um plano diferente, porque é interessante que aquela mulher, uma mulher que vendia o seu corpo, vivia na prostituição, e aquela mulher era acostumada de homens encostar perto dela pedindo outras coisas, um espaço na sua agenda para usá-la. Mas naquele momento Jesus não quer usar ela, Jesus quer conversar com ela. Jesus só pede água. Eu quero água para beber. Eu acho que foi o primeiro homem, de repente, na vida dela, que se achegou a ela sem segundas intenções. É o que nós precisamos hoje. É de se achegar nos outros também, sem segundas intenções, querendo ser ajudado ou ajudar. Mas para entender isso tem que estar em espírito. Jesus conversa com aquela mulher em espírito. Aquela mulher entende que aquela conversa é na carne. Ei, você não pode falar comigo. Não, mas só quero água para beber. Jesus conversa com ela no espiritual, e então ela conversa com Jesus no carnal ou no natural. João 24, do 10 a 11, vem dizendo o seguinte: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia a água da vida. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, porque o poço é fundo. Onde eu consigo essa água? Jesus está conversando com ela de uma forma espiritual. Ela então responde de forma carnal. Jesus está dizendo: eu tenho algo para te dar. Ela vem dizendo: mas você não tem como pegar aqui. Jesus está dizendo: eu não quero te dar nada daqui. Eu quero te dar o que eu tenho, e não algo que está na terra, mas algo que está dentro de mim. Amados, Jesus está conversando de uma forma espiritual. E a primeira barreira espiritual que ele quebra é o contato, é a conversa. Eu não sei o que você precisa quebrar de forma espiritual, para que você possa ter contato com alguém ou com coisas, para que este alguém ou coisas se transformem em bênção na tua vida ou na tua comunidade. Jesus encontrou uma oportunidade para falar palavras espirituais, mas aquela mulher estava agarrada na terra. Às vezes é assim conosco.
Jesus se aproxima perto da gente com palavras espirituais, dizendo: olha, o que eu tenho para te dar está em mim. Mas aí a gente vem dizendo: mas Senhor, mas como será? Como vai ser? Não, tem que ser aqui. Aquela mulher estava pensando que o que Jesus tinha que dar para ela estava nos pés dele, era aquela água. Não, como é que você vai me dar isso se você não tem nem corda para puxar o que está lá embaixo? Aquela mulher estava vendo, estava querendo somente as coisas da terra, sendo que Deus tinha planos maiores. Aleluia. Quando eu me aproximo a Jesus, quando eu me aproximo às propostas que vêm dos céus, eu não posso enxergar aquilo que me apresenta como algo como eu vejo, mas como pode se tornar. Jesus, ele poderia se afastar daquela mulher por aquilo que ele estava vendo, uma prostituta, mas ele estava enxergando na frente aquilo que ela poderia se tornar. E mesmo ela não entendendo, ele ainda insiste. Ele ainda continua o diálogo. Fica aqui então a nossa primeira observação. Por muitas das vezes, Jesus se aproxima de nós, assim como se aproximou daquela mulher. Aquela mulher tinha dores, porque ela tinha 5 maridos, mas nenhum dos 5 era dela. Então ela vivia uma vida escravizada ao pecado das orgias. E ela tinha suas dores. A Bíblia não narra o porquê que ela escolheu aquela vida, ou de repente ela foi empurrada para viver assim. Então Jesus, ele não olhou para ela pelo histórico dela. Jesus olhou para ela com aquilo que ela poderia se tornar. E Jesus poderia muito bem ir de forma carnal com ela para ganhar o coração dela. Não, Jesus já vem direto: olha, eu quero água. Não, não posso, não, mas você não quer me dar essa? Se você soubesse quem eu sou, eu te daria algo melhor do que meramente algo que meu corpo está pedindo aqui para você. Jesus, ao olhar para você, Jesus quando encostou perto de você, ou Jesus quando encosta perto de você, porque na sua casa tem um poço, no seu quarto tem um poço, na sua sala tem um poço, no seu banheiro tem um poço. Esse poço é o lugar onde você vai buscar as suas respostas. Esse poço é o lugar onde você vai buscar aquilo que você precisa. Aquela mulher precisava de água. De repente uma água para fazer um café, de repente uma água para fazer um macarrão, uma água para fazer um chá. Ela precisava de água para se alimentar. Ela foi buscar ali onde ela sabia, mas lá ela encontrou Jesus. Saiba, no poço onde você vai buscar a sua provisão, e Jesus vai estar lá com algo maior e melhor para você. Amém ou não amém? Amém. Então não fuja da conversa com Cristo. Deixa Ele conversar com você e liberar sobre você a água da vida. Por muitas das vezes Jesus se aproxima de nós em nossas lutas, em nossas dores, e se nós não estivermos ligados, nós não vamos entender nada do que Ele estava falando. Aquela mulher não entendeu nada, ela estava flutuando naquela conversa. Não tem como você estar conversando com alguém e aí você viaja, né? De repente você entende de irmão Rui entende de peixe, eu entendo de instrumento. Eu chego para Rui, rapaz, eu aprendi uma sétima maior aumentada. Ele, legal, é o que? Um anzol diferente? É uma linha especial? Não, é um acorde. Então não tem quando a gente conversa com alguém a pessoa não entende. Jesus estava assim com aquela mulher, mas Jesus insistiu. Ele, não, você vai. Espírito Santo. O que encantou ela não foi a beleza, o que encantou ela não foi os recursos de Jesus, porque Jesus não tinha dinheiro. O que encantou ela naquele momento, ao ponto dela conseguir ainda ficar mais um pouquinho, foi a presença do Senhor Jesus. Então, em nome de Jesus, quando Ele se aproximar até você, mesmo você não entendendo o que Ele está fazendo, continua, porque a presença dEle te guarda. Amém ou não amém? Diga: Senhor Jesus, me ajuda. Se no momento que Jesus quiser conversar com você, meu amado irmão, você não estiver ligado no trono da graça, você ficará perdido em meio a uma conversa com Ele. Nós só vamos entender as coisas do Espírito se nós estivermos no Espírito. Amados irmãos, presta bem atenção no versículo 12 agora.
Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Naquele momento a mulher ainda insiste com as coisas que ela está vendo. Naquele momento aquela mulher insiste ainda em retruncar Jesus com sentimentos e palavras naturais e carnais. Jesus está dizendo: eu vou te dar a água da vida, eu tenho para você a água da vida. Mas aquela mulher ainda fica assim: mas como você vai me dar isso? Você ainda é maior do que Jacó, você tem a água melhor do que esse poço, porque esse poço aqui, ó, é bem antes do que você. Assim às vezes somos nós com Jesus. O Senhor vem falando, o Senhor vem nos confrontando, o Senhor vem nos ensinando, o Senhor vem nos guiando, o Senhor vem falando conosco, vem abrindo nossos olhos, mas ainda a gente às vezes insiste em retruncar o que o Senhor quer em nossas vidas, com aquilo que nós estamos vendo, com aquilo que eu estou pegando, meu irmão, em nome de Jesus. Aquela mulher ainda queria comparar as palavras de Jesus com Jacó. Acaso você é maior que Jacó? Ou seja, quem não está ligado no Espírito vai responder na carne. Quem não está ligado no Espírito vai responder segundo as suas próprias vontades e paixões, porque ela queria aquela água, ela estava focada naquele poço, e Jesus querendo dar algo maior para a vida dela. A mulher queria saber se Jesus era maior que Jacó, e muitas vezes nós fazemos isso. O Senhor vem no nosso quarto, lá no nosso poço, onde a gente vai buscar nossa água em lágrimas. O Senhor vem lá na nossa cozinha. O Senhor vem falando com a gente no carro. O Senhor vem falando com a gente na rua. O Senhor vem falando com a gente na padaria. Eu não sei, o Senhor vem falando com a gente em alguns lugares onde a gente está. E às vezes a gente quer falar, ou não quer falar, mas mostra para Jesus: mas por acaso há algo melhor que o Senhor possa fazer do que isso que eu estou vivendo, ou aquilo que já fizeram por mim? Às vezes a gente coloca Jesus na parede, como essa mulher tentou colocar. Acaso o Senhor é maior que Jacó? Acaso tem água melhor? Porque esse poço aqui faz tempo que abriu. Às vezes a gente faz isso com o Senhor: acaso Deus pode fazer isso na minha casa? Acaso Deus pode fazer isso no meu casamento? Acaso Deus pode fazer isso no meu ministério? Acaso não, porque eu já vi coisas melhores. Não, ei, meu irmão, quem está conversando com você no seu quarto é o Senhor. Quem está dizendo que vai alavancar a tua vida é o Senhor. Quem está dizendo que vai cuidar do seu casamento é o Senhor. Quem está dizendo que vai cuidar da sua saúde é o Senhor. Mas se Ele fizer ou não fizer, Ele ainda é o Senhor. Basta eu entender que tudo que Ele faz tem propósito. Aleluia. Repito, tudo que Ele faz tem propósito. Amém. Ele faz, não o que eu faço por minhas vontades, não o que você faça, porque às vezes a gente faz algumas coisas e fala: não, foi a vontade de Deus. Não foi a tua vontade. Às vezes você vai colocar um band-aid espiritual nos nossos pecados, às vezes você vai colocar um mertiolate que não arde mais nos nossos pecados e fala: não foi Deus. Não foi Deus, foi o homem, foi o pecado. Amém ou não amém? Amém. Recebemos uma palavra de norte de Jesus, mas ainda colocamos na balança quando a nossa vontade, quando a nossa necessidade bate mais alto. Aquela mulher estava com sede, aquela mulher queria lavar a roupa, aquela mulher queria, e o que ela queria estava nos pés dela, e o que Jesus estava falando ela não conseguia ver. Jesus tem para você, o que Jesus tem para você, de repente você não vai ver. Às vezes o que Deus tem para você, você não vai ver, mas você vai sentir paz. Aquela mulher, ela queria a paz para acalmar o seu estômago, a paz para acalmar as suas roupas, e Jesus estava dizendo: eu tenho algo melhor, eu tenho algo maior. Às vezes, meus irmãos, nós como seres humanos, né? A gente olha para algumas coisas,
ao nosso redor ou das nossas próprias mazelas e tenta colocar Deus em xeque. Às vezes a gente não fala, mas pensa ou sente. Aquela mulher foi ousada em falar. Por acaso você é maior que Jacó? Tem algo melhor para me dar? Barganha. Eu quero ver. E o Senhor, não é para ver, é para ter aqui dentro. E essa água que Ele está falando, eu vou falar o que é para você, é salvação. Porque Ele diz, essa água jorra para a vida eterna. Vida eterna é salvação. O que Jesus tem para nós é o seu plano perfeito, é a salvação. Que nós perdemos quando nós olhamos para a água da terra. Aquela mulher, ela queria a água da terra, ela queria essas coisas da terra. A sua necessidade estava ali, ela queria aquilo, ela precisava daquilo. Senhor, tem algo melhor, a vida eterna. Queira a vida eterna. E o Senhor estava dizendo para ela, olha, se você buscasse tanto essa vida eterna como você busca essa água, se você defendesse tanto essa água que eu tenho para te dar, como você defende esse poço. Às vezes a gente defende tanto poço, não é para defender poço. A mulher começou a querer colocar o poço maior do que Jesus. Às vezes a gente tem tantos poços que a gente quer endeusar, porque é dali que sai o nosso prover, é dali que sai o nosso amor, é dali que sai tudo. Então aquele poço é tudo para nós. Tudo para nós é o Senhor. Porque se Ele for tudo para nós, o restante, é acréscimo. Presta bem atenção, por favor. A mulher então, ela começa a indagar Jesus com palavras lógicas. Repita comigo, palavras lógicas. Eu prego, já preguei muito sobre isso e vou continuar a falar sobre isso. Palavras lógicas são palavras que trazem razão. Palavras lógicas são palavras que trazem coisas boas e coisas que aparentemente é certo. Mas são palavras lógicas para serem usadas lá na frente como condenação daqueles que caíram nessas palavras. Repito mais uma vez, Marta e Maria, não te importas que ela fique aos seus pés, e eu aqui fazendo tudo, palavra lógica, ela estava certa. Mas naquele momento, ela escolheu a outra parte. Essa mulher aqui veio com uma palavra lógica, mas palavra lógica top, tinha peso. Esse poço aqui, quem abriu foi Jacó. Jacó e Israel. Palavras lógicas. Palavras que têm peso. Que Jacó bebeu dessa água. Os filhos beberam dessa água. Os gados beberam. E até hoje está aqui. Palavra lógica. Às vezes a gente se perde em nossa caminhada com palavras lógicas. Às vezes a gente se acaba com palavras lógicas, porque é lógico, mas Deus não caminha na lógica. Ele caminha no impossível. O Senhor poderia baixar a cabeça e falar, é mesmo, poxa, e agora? O que ela está falando é verdade, isso aqui é uma água diferenciada, porque isso tem vida até hoje. Palavras lógicas. O Senhor olha para ela e diz, ainda assim a minha água é melhor, ainda assim o que eu tenho é melhor. Às vezes a gente não pega a bênção de Deus por conta de palavras lógicas. Às vezes a gente deixa passar em nossas mãos as coisas do Senhor com palavras lógicas. Não, porque o que eu tenho aqui já é melhor, então eu não quero correr esse risco de beber dessa água que eu não estou nem vendo. Não. Eu estou mais seguro aqui assim do que caminhar naquilo que eu não vejo. Às vezes a gente faz, o Senhor vem dizendo, olha, vem, deixa essa água aí, agora bebe da minha. Não, confia em mim. Não, Senhor, eu confio, entende? Mas eu tenho isso aqui que pode cuidar de mim. Eu falo muito sobre isso, sobre essa questão de sorte. Nós temos Cristo, né? Que nos abençoa segundo a sua vontade. Um chama de sorte, outro chama de boa vontade.
Eu chamo de vontade de Deus. Quando Ele quer, segundo a sua vontade. E às vezes a gente você vê pessoas com coisas lógicas, né? Às vezes eu falo muito duro com isso, porque isso é idiotice, me perdoe o tom da palavra. É o trevo, né, das 4 folhas, é o pezinho do coelho, a ferradura. E a pessoa se agarra naquilo com palavras lógicas, não, porque há anos atrás fulano sempre teve uma ferradura e aquilo trouxe dinheiro, e na carteira tem que ter $1. Meu irmão, se no teu coração tiver Jesus, se na tua vida tiver Jesus, tem tudo. Se na tua casa tiver a água da vida, que é Jesus, você tem tudo. As palavras lógicas vão correr no teu coração. Então toma cuidado. Isso é o que tem derrubado muitas pessoas no reino de Deus, palavras lógicas. Os discípulos, Flávio José, você vai ler livro, é um livro histórico. Os discípulos, ao ver aquela mulher conversando com Jesus, um historiador vai dizer que alguns começaram até a colocar Jesus em xeque no seu chamado. Rapaz, nós estamos seguindo o mestre errado. O cara conversa com prostituta sozinho. O cara deixa ser tocado por uma mulher com fruto do sangue. O cara entra na casa de um ladrão. Rapaz, nós estamos seguindo o mestre errado, porque ele se mistura demais com os pecadores, não sabendo que até no meio deles tinha alguns palavras lógicas. Os discípulos enxergou Jesus e contou palavras lógicas sobre Jesus, porque a lei, a religião não podia fazer aquilo. A gente tem que blindar nossos olhos com visões lógicas. Nem tudo que a gente vê é. A gente tem que blindar os nossos ouvidos. Nem tudo que a gente ouve precisa descer para o coração. A gente precisa blindar a nossa mão. Nem tudo eu posso tocar. Nós precisamos blindar nossos lábios. Nem tudo eu posso falar e nem tudo eu posso ingerir. Mas sobre tudo isso, se tiver amor, cai para dentro, porque tudo vai valer a pena. Um choro, uma lágrima, um sorriso, tudo vai valer a pena, se o teu coração tiver amor naquilo que você está fazendo. Jesus tinha amor naquilo que ele estava fazendo, porque ele não enxergou uma pecadora, ele enxergou uma missionária. Então, você vai se encontrar com muitas pessoas na beira do poço, e Jesus vai te encontrar, ele estando na beira do poço. Então, quando ele te encontrar, escute. Quando você encontrar alguém, libere salvação, porque você é um agente do céu. Amém ou não amém? Versículo 13. A mulher vem dizendo o seguinte: Jesus vem dizendo, mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna, que jorra para a vida eterna. Meu Deus. Versículo 14. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar dessa água. Mais uma vez a mulher responde Jesus na carne e no natural. Jesus vem dizendo: eu vou te dar água para a vida eterna. Aí ela: me dá logo, que eu não quero ter mais sede. Me dá logo, que eu não quero nem voltar aqui. Eu fico imaginando Jesus: meu Deus, ela não vai entender. Que toda hora que Jesus fala com ela, ela responde de uma forma louca. Ela ainda foca na terra, ela ainda foca no que ela está vendo. Daí, eu não quero ter sede mais não. Me dá aí, que eu não quero nem voltar aqui, porque a gente não sabe a distância, né, da casa dela para aquele lugar. Ela: me dá, porque eu não quero mais andar. Irmãos, você viu a preocupação da mulher? A preocupação da mulher naquele momento só era aquela água, mas a preocupação de Jesus era a alma dela.
Jesus estava querendo que ela entendesse que havia uma seca espiritual no coração dela, e ela precisava resolver mais rápido do que a sede que ela estava tendo fisicamente. João 24, 17 e 19, ele disse: vá, chame seu marido. Presta atenção que o negócio agora ficou sério. Jesus agora soltou. Espera aí, agora tu vai entender. Tu não quer entender não? Espera aí que tu vai entender. O Senhor Jesus parou de falar de código. Parou de falar de código com ela. Parou de ficar, olha, não sei o que. Jesus chega e fala o seguinte, ó o seguinte, você quer entender que água é essa? Quem foi eu? Vamos lá. Vai, chama teu marido e volta aqui. Aí ela diz assim, não tem marido. Respondeu ela, disse Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é o seu. E ela responde, o que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, agora entendo, vejo que és profeta. Presta atenção que o negócio vai entortar com o Gaia. Meu irmão, presta bem atenção, por favor. Você não sai daqui desinformado. Às vezes você só vai entender o que Deus quer para a tua vida quando Ele te pegar de jeito e revelar algumas coisas. Às vezes você vai só entender que Ele é realmente o grande e o maior profeta na tua vida quando Ele pegar você. E quando Ele mostrar quem é Ele verdadeiramente. Aquela mulher, pera, agora eu estou entendendo. Aquela mulher precisou ser sacudida para receber o entendimento. Naquele momento ela disse, vejo que és profeta. Naquele momento os olhos dela se abriram, mas rapidamente se fechou. Rapidamente, às vezes a gente é assim também. Nossos olhos se abrem, às vezes em algum momento, Deus dá um sacode na gente, a gente entende. Oh, entendi, Senhor. Aí daqui a pouco a gente cai naquele sono de novo, a gente entra naquele estágio natural de novo. E foi o que ela mulher, e foi rápido, foi fração de minuto, ela entendeu. Vejo que tu és profeta. Aí do nada ela diz, olha, mas tem que adorar em teu lugar, e aí? Mas vou ficar aqui por enquanto, depois a gente vai para lá. Para a mente daquela mulher sair do natural ou do carnal, Jesus teve que apelar. Jesus teve que mexer nela. Diga assim, Senhor, mexe em mim. Ufa, tão fácil. Diga assim, Senhor, mexe em mim. Você percebeu que aquela mulher, ela não foi envergonhada, ela foi curada? Às vezes a gente tem um pensamento religioso que Deus, Ele quer mexer na gente para que a gente se envergonhe, só se a gente quiser. Mas naquele momento Jesus mexeu nela, tocou naquilo que ela precisava entender e largar. Mas Jesus em nenhum momento chegou para ela e a desprezou, pelo contrário, mandou ela ir para casa. E aquela mulher se aproximou a Jesus como prostituta e foi para casa como missionária, porque chegou lá e ela saiu pregando no mesmo dia, na mesma hora. É o que Jesus quer fazer com a gente. Às vezes Ele quer nos confrontar em bobeiras, em coisas mínimas. É uma palavra, é um pensamento, é um sentimento. É só para a gente entender que as coisas dele é espiritual. E que eu preciso compreender de forma espiritual.
porque senão eu só vou entender de forma carnal ou natural. Às vezes é assim na nossa vida. Tem vezes que Jesus mexe com a gente. Jesus precisa mexer em nossas estruturas, para que nós venhamos acordar e compreender que Ele quer derramar a água da vida em nós e através de nós. Amados, quero finalizar com vocês. A nossa vontade pode tirar o foco de Jesus. As nossas vontades, a tua vontade pode tirar o seu foco de Jesus. Jesus estava querendo trazer foco para aquela mulher. Jesus estava querendo trazer o foco para o pai, que está acima do pai Jacó. Jesus estava dizendo: olha, espera aí, eu quero primeiro mexer com você, eu quero te mostrar quem eu sou e o que eu tenho para você. Então Jesus revela aquilo que muitos de repente sabiam, mas Jesus não sabia. Ele a primeira vez estava se encontrando com ela. Não sei qual é o seu desespero, meu irmão. Eu não sei o que você dá de sua importância para a sua vida, mas Jesus quer direcionar o foco que está na terra, que o teu coração está na terra para Ele. Aquela mulher estava querendo a água do poço. Jesus tinha água da vida. Eu não sei o que você quer nessa terra, mas Jesus tem algo melhor. Diga: Jesus tem algo melhor. Jesus estava querendo que ela entendesse que as palavras que ele estava falando eram espiritual, pois o verdadeiro Pai, o nosso Deus, Ele é Espírito, e não há como entender as coisas do Espírito na carne ou no natural. E aí ele finaliza, quando ela pergunta da oração, ele finaliza a conversa dele espiritual, falando do espiritual. Deus é Espírito, e importa que nós venhamos adorar e compreender Ele em espírito e em verdade. Mulher, a primeira coisa que eu tenho para falar para você: você precisa compreender as coisas de Deus em espírito, porque mesmo você subindo no monte para adorar, mas ainda você não adora em verdade, porque você tem 5 e esse último agora não é teu. O que Deus está falando para a gente é isso, que a nossa verdadeira adoração, o nosso verdadeiro contato com Ele tem que ser em espírito, porque Ele é Espírito. Nós precisamos compreender a Ele em espírito, não em carne e não de forma natural, porque se eu tentar compreender de forma natural, de forma carnal, eu não vou me aproximar de ninguém, porque Jesus se aproximou daquela mulher não de forma carnal e nem de forma natural. Ele se aproximou daquela mulher de forma espiritual. Então Ele chegou para ela e disse: eu me aproximei até você em espírito. O Pai verdadeiro, o Pai, maior Pai que Jacó, Ele é Espírito, e importa que você o adore a Ele em espírito e também em verdade, porque não adianta você subir no monte, porque meus pais, meus avós diziam que era lá, Jesus, não é o lugar, é você precisa adorar em espírito e em verdade, porque se não for em espírito, nós vamos tentar adorar em carne, aí nós não vamos sentir nada, nós não vamos entender nada. Por quê? Porque nós queremos adorar em carne. Agora, se eu adorar em espírito, meu irmão, presta bem atenção para finalizar. Se eu adorar em espírito, eu posso estar dentro de um centro de terreiro de macumba, mas se eu adorar em espírito, aquele lugar se torna um santuário. Vamos para a Bíblia? Paulo e Silas, eles não perderam a oportunidade de adorar, porque eles adoraram em espírito e em verdade. Mãos amarradas, pés amarrados. Nós calamos esses caras, nós calamos eles. Que calou que nada. Eu não sei o que tenta te calar, eu não sei o que te calou, eu não sei se você está tentando adorar a Deus em carne ou natural, mas se você não for espiritual, ou se você não entender a verdade que é adorar a Deus em espírito e em verdade, a nossa vida na terra vai ser como aquela mulher. Jesus falava e ela respondia com palavras lógicas e da terra.
Eu não sei como você está vivendo para Deus. Eu não sei como você está respondendo para Deus. Mas viva de forma espiritual e responda a Ele de forma espiritual. Porque o Pai procura os verdadeiros que adorem em espírito, que conversem com Ele em espírito e o adorem em verdade. Pode ser no templo, pode ser nos montes, pode ser na praia, pode ser no quarto, pode ser em qualquer lugar. Você vai adorar. Mas se você não estiver verdadeiramente em espírito e em verdade, não vai dar certo. E Jesus só poderia conversar com aquela mulher porque ele não tinha nenhum impedimento contra ela. Jesus não tinha nada contra aquela mulher. Por mais que a história tivesse, Jesus não tinha. Jesus não tinha nada contra ela. Por mais que a lei desse para ele razão para não encostar perto dela. Por mais que você tenha razão em não ficar perto de alguém. Por mais que você tenha razão em não olhar para alguém. Por mais razão que você tenha em não confiar em alguém. Saiba que Jesus olha. E Jesus confia. E Jesus acredita. Então vamos olhar com os olhos de Jesus. Porque se olharmos com nossos olhos, o primeiro condenado sou eu. Não será aquele quem eu estou olhando. Jesus olhou uma alma e aquela alma foi curada. Ela quis ser curada. Então queira ser curado. E queira curar vidas através de sua vida. Através daquilo que Deus derramou sobre você, que foi a salvação. E Ele derramou como água que jorra e não para. Através de você, pessoas vão ser salvas como um rio. Aonde o rio passa, tem vida. Aonde o rio passa, tem pessoas se banhando. Aonde o rio passa, tem pessoas bebendo da água. E essa água, o Senhor está dizendo, vai jorrar em você. Então saiba, se tiver em espírito, se tiver em verdade, essa água que passa por você vai alimentar vários. Quando você olhar para trás, está aquele rio que saiu do trono, passou por você, e pessoas estão bebendo daquela água, pessoas estão se alimentando daquela água, estão vivendo daquela água, não por você, mas pelo Deus que há em você. Então, em nome de Jesus, se coloque de pé. E a minha oração é que se você um dia for buscar a água no seu poço, se Jesus estiver lá, ouça as palavras dele. E a minha oração também é essa: se algum dia você estiver na beira de qualquer poço e alguém aparecer, apresenta aquilo que você tem, Cristo Jesus. Feche os olhos, fica à vontade.